Opa, fiel! Primeiramente quero pedir para que você deixe o like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Como já é de praxe, muitas informações do Corinthians para vocês. O Corinthians será punido com a perca de um mando de campo, né? Eu vou falar melhor sobre isso para vocês. Renato Augusto tem nova lesão constatada, eu vou dizer qual o grau da lesão e mais ou menos aí em média quanto tempo ele vai ficar fora do Corinthians. E também falar sobre Mantuan. E aí, Mantuan realmente não vai vir para o Corinthians? Saiba neste vídeo. Então, fiel, primeiramente vou falar sobre o mando de campo. Então, galera, primeiro eu vou puxar uma historinha de quase 2 meses atrás, quando o Cuca foi mandado embora do Corinthians pela torcida, né? Por grande parte da. Na verdade, não grande parte, foi uma minoria, porém uma minoria no Corinthians faz muito barulho, né? Em que muitos misturaram política com futebol, misturaram política com Corinthians, né, levantando a bandeira da democracia. A democracia, para quem não sabe, é que para que todo cidadão tenha o direito de se expressar, de influir na sociedade que ele vive, de mesmo valor, né, de mesmo valor de um negro, de um branco, de um gay, de um hétero, né, enfim, isso daí é ser democrata. Porém, eu acho que essa parte da torcida, acho que democracia é lacrar, né? Acho que você ser democrático é lacrar, e não é. Enquanto o Corinthians poderia estar em melhores mãos, porque o Cuca é um técnico mais respaldado, que tem trabalhos bem feitos recentemente, não o Luxemburgo, que fez o último bom trabalho lá em 2004. Não estou aqui esculhambando o Luxemburgo, mas o Cuca, com certeza, seria o melhor técnico para o Corinthians. Só que a galera caiu matando em cima do Cuca, desenterrando um caso de 1987, se eu não me engano, quase 40 anos atrás. E o Cuca acabou saindo por isso, né? O Cuca que saiu classificando o Corinthians para aos oitavos de finais da Copa do Brasil. E o Corinthians ficou nessa luta aí por outro técnico, virou uma bagunça. Na verdade, aflorou mais ainda a crise no Corinthians, a saída do Cuca. E essa mesma torcida que lacrou pra caramba, né? Que eu quero fazer, quero chegar aí a esse ponto, foi a torcida que entoou cantos homofóbicos contra o São Paulo por burrice, né? Porque sabemos que hoje há punição para isso. Claro que tem a zoação de Bambi, isso daquilo. Tem essa zoação, todo mundo sabe. Mas no estádio, onde estamos vendo, de onde está vendo esses gritos, onde dá para direcionar quem está sendo responsável por esses gritos, cara, dá uma segurada, velho. É questão de ser inteligente, é saber que vai prejudicar o time, que vai prejudicar a equipe. Então o Corinthians já tá numa fase horrível, dívida, empresário cobrando, jogador processando, time mal pra caramba dentro de campo. E por aí vai, agora ainda vai perder o mando de campo, que é o que torna o Corinthians mais forte, né? O Corinthians, mesmo na má fase, é mais competitivo em casa. Fora de casa é uma lástima, uma draga. Mas em casa, pelo menos, com a torcida ali, tem um gás a mais e perdemos até o mando de campo agora. Então, parabéns à torcida que lacrou. Foi a mesma torcida que entoou cantos homofóbicos, né? A torcida da democracia, da bandeira da democracia, foi a mesma torcida que entoou cantos homofóbicos e fez o Corinthians aí, prejudicou o Corinthians em perder o mando de campo. Parabéns, viu? Lindo. Vai lacrar um pouco mais e atrapalhar mais ainda o clube, mais do que já tá. Enfim, vou falar um pouquinho agora sobre o Mantuan. O Mantuan, que é um jogador que se destacou muito no Corinthians ano passado, jogador da base. Surpreendeu muita gente porque vinha de várias lesões, inclusive um ano anterior a esse aparecimento dele com um grande futebol, ele tinha feito um gol contra o Vasco, um golaço, porém acabou se lesionando logo após uma convocação para a seleção sub-20, enfim. E desfalcou o Corinthians, lesionou o joelho pela terceira vez, ligamentos, então assim, ninguém esperava o Mantuan vingar do jeito que vingou. Qualidade ele tinha, mas as lesões realmente deixavam uma incógnita.
E foi nessa negociação que o Yuri Alberto foi envolvido, né? Hoje o Yuri Alberto não joga, não tá jogando nada, não tá fazendo nada. O Mantuan tá indo bem no Zenit e ia muito bem no Corinthians também. E o Zenit quer contar com ele, e ele realmente vai ficar no Zenit, não vai voltar pro Corinthians. E é isso, galera. O Corinthians vai ficar sem o Mantuan. Muita gente tinha esperança da volta dele ainda. Eu já havia noticiado aqui a coisa de um mês e meio atrás, que a chance dele ficar lá no Zenit era muito maior do que dele vir. Isso concretizou. O Mantuan não volta pro Corinthians. Assim, hoje ele seria uma opção muito importante, chegaria para ser titular, para tomar conta daquela ponta direita do Corinthians, né? Iria fortalecer muito o ataque, ia ser aquele cara que consegue marcar e ir, tem qualidade para finalizar, muita velocidade, mas né, a gente pode contar com outros jogadores aí, porque o Mantuan não vai voltar, né? Comente aqui o que você achou. E também tenho que falar sobre um assunto que eu não queria falar, mas o Renato Augusto se machucou novamente. Na verdade, já sabia que tinha se machucado, porque saiu no jogo. Apesar do Vanderlei ter dito que foi só uma dorzinha até saiu. E realmente, queira ou não, não foi nada demais. Né? Foi só uma contratura muscular de grau 1. Fica ali até 10 dias fora de combate. Então, assim, nada demais, porém, é mais uma lesão do Renato. Né? Isso daí mostra o quanto que cada vez menos nós podemos contar com o nosso maestro. Porque, infelizmente, o Renato já é um cara que tem um histórico de lesões muito grande, mesmo quando era jovem, e agora aos 35 anos, dificilmente ele vai conseguir aí melhorar isso. A tendência é piorar, né? E o Corinthians tem que saber escolher os jogos do Renato jogar. Não dá pra você jogar com o Renato titular contra o Atlético Mineiro, depois colocar ele para jogar quase meio tempo contra o América Mineiro, como titular contra o Del Valle, e depois já meter como titular de novo contra o Cuiabá, né, em casa. Não estou dizendo que o Vanderlei errou, até porque o Corinthians não podia se dar a regalia de entrar poupando jogadores, de entrar em campo sem colocar todas as suas armas em campo. Porém, o Renato já ficou claro aí que ele não consegue jogar 3 jogos seguidos. Tem que escolher o jogo que ele joga, né? Enfim, escolhe os mata-matas, coloca ele nos mata-matas. No Brasileirão vai tentando ali com o Alisson, com outro jogador qualquer, porque o Renato não consegue. Né? Ele não consegue jogar todos os jogos aí. Aí tem o tal de Rojas chegando aí, um bom jogador. Né? Espero que ele possa suprir o Renato, mas também, infelizmente, falo aqui para vocês que ele tem um históricozinho de lesão um pouco grande, o Rojas. Né? Então, tomara que ele se mantenha bem sempre, até para tentar substituir o Renato. Não substituir em característica, porque pelo que eu pude ver, o Rojas não tem tanto essa característica do Renato, de armação, tem um bom passe, tem uma boa finalização, porém ele não joga tanto centralizado como amador. Mas é mais uma opção. Por exemplo, você pode centralizar, sei lá, centraliza um Adson e coloca ali o Rojas pelas pontas, centraliza. Ou então você pode centralizar até o próprio Rojas, né, que dá certo, e abre outro jogador. Enfim, é mais uma opção ali pro meio campo, que o Corinthians tem ali, para agregar em qualidade e também para substituir o Renato Augusto, né? Que cada vez mais mostra que, infelizmente, o corintiano não pode contar tanto com o Renato como já contou um dia, né? Lembrando aí que esses 10 dias, gente, era muito esperado, até pelo Renato, para ele dar o up físico, né? A gente sabe que o Renato, obviamente, ficou parado um mês e pouco, engordou um pouco, né? Não tem como, você fica ali engessado, sem movimentação, você acaba engordando, mesmo às vezes seguindo uma alimentação correta. O Renato voltou um pouquinho fora de forma, e a ideia era o Corinthians usar esses 10 dias para deixar o Renato afiado, enfim, não só o time, como já noticiei aqui que vamos treinar em 2 períodos agora, os jogadores vão correr, intensidade física, né? Mas, individualmente para o Renato aí se recuperar fisicamente 100% dessa lesão que ele teve anteriormente no joelho e voltar afiado com a equipe. Enfim,
Comente o que você achou, se inscreva no canal se você não é inscrito, deixe o like para fortalecer e vai Corinthians!